Espírito Santo ele já está disponível, ele já está trabalhando, ele já está falando ao nosso coração. E eu creio que Deus também, ele ainda tem uma palavra para você nessa noite. Eu creio que o Senhor ele vai falar com você. Ele colocou uma palavra no meu coração, uma palavra simples, mas é a revelação de tudo isso que nós já recebemos aqui no começo. Eu sei que agora eu simplesmente vou dar continuidade aqui que nós já recebemos. Está comigo? Querido, olha, eu, Altair Tolentino, sou empresário já há 42 anos. Eu sou casado há 40 anos. A minha esposa se chama Jane, deste tamanhozinho, mas ela é que comanda lá em casa, sabe? Somos 4 filhos, temos 4 filhos. Eu tenho o Mateus com 38 anos de idade, eu tenho a Camila com 34, eu tenho o Pedro com 31 e eu tenho o Altair filho com 29 anos de idade. E desses 4 filhos me deram 8 netos. Pode dar um sorriso para mim? Meu neto mais velho é o Daniel, ele está com 17 anos, vai fazer 18 anos agora, trabalha comigo já. E a minha netinha mais nova é a Sofia, ela vai fazer 1 aninho. Os netos é lindo, a cara do vovô. Eu estou escrevendo um livro, né, O Homem Acima da Média, e nesse livro eu conto algumas histórias quando eu era pequeno. E uma parte desse livro eu conto quando eu morava lá na cidade de La Sance, eu tinha 7 anos de idade, eu tinha uma bicicleta que chamava Garricha, camelão, né? Eu usava essa bicicleta para negociar, vendia pastéis, chup-chup, e hoje eu conto essa história para os netos. Eu tenho uma neta que chama Manuela, eu conto para ela, né? Manuela, como é que chama a bicicleta do vovô? Garricha. O que é que ela era? Um gamelão. Muita história para contar. Eu sou empresário no ramo automotivo, já tenho 42 anos que eu mexo no ramo automotivo, sou construtor também, eu tenho uma indústria de dermocosmético, né? Eu também invisto em terrenos, algumas coisas assim. A verdade, eu sou um sonhador. Eu aprendi a sonhar. Desde pequeno, lá naquela cidadezinha pequena, eu já comecei a sonhar. Eu já olhava para frente, eu já olhava para a vida dos meus irmãos, algo já acontecendo na vida dele, e aquilo também me despertava por dentro. Então, desde pequeno, eu tracei essa visão. Olha, eu vou chegar lá. E Deus, ele tem trabalhado na vida da gente, tem nos instruído e tem nos guiado a toda a verdade. E hoje eu posso dizer para você que eu sou um homem feliz, eu tenho uma família, eu sou um homem próspero, né? Eu tenho saúde divina e, acima de tudo, eu tenho muitos irmãos. Amém, querido? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre princípios básicos e que esses princípios básicos, eles fazem total diferença na nossa vida. E são os princípios básicos que nos conduz. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas sofisticadas lá fora e queremos fazer um malabarismo e de repente quando nós olhamos para frente, está tudo na nossa frente, vemos, mas não enxergamos. Eu quero falar dessas coisas, né? E para que nós podamos mudar a nossa realidade, nós precisamos de mudar a nossa mente. Nós precisamos de mudar a maneira de nós pensarmos. Nós precisamos de mudar o nosso comportamento. Se nós olharmos a criação, Deus nunca quis apenas criar homens só espirituais, a dimensão espiritual. Não, Deus criou homens para desenvolverem. Quando nós olhamos para o Éden era um ambiente onde Deus ia ter com o homem, onde o homem ia se desenvolver. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus maravilhoso investindo na vida da sua criação. Está comigo? Então, Deus, ele sempre governou, ele sempre criou, ele sempre desenvolveu coisas grandes e colocou na mão da sua criação. Por isso que você não pode pensar em coisas pequenas. Coisas pequenas é para gente pequeno. Coisas maiores é para quem enxerga maior. Amém? Então, Gênesis, você pode ver que a criação, Deus não começou com culto. Ele começou com instrução. Ele trouxe instruções à sua criação. E foi dimensionando as instruções, e foi conduzindo a sua criação para que a sua criação pudesse ser um sucesso.
Não existia ciência, não existia internet, tecnologia, e o homem era um sucesso. A tecnologia, a ciência, é simplesmente um processo dessa visão de Deus para as nossas vidas. Não é nada demais. Imagine você, se o homem do pecado já foi lá na Lua, imagine se nós fôssemos espirituais, santos, onde nós estávamos. Essa era a visão do coração de Deus para a sua criação. Aleluia. Eu queria que você expandisse o seu coração. Fala assim, Deus, hoje eu vou receber, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra de sabedoria, eu preciso de uma palavra de conhecimento, eu preciso de uma palavra de revelação, porque lá fora vai começar a acontecer alguma coisa. É a vontade de Deus. Aleluia. Então, querido, eu queria mostrar para você que todo o processo de princípio, ele não mudou nada. Ele continua funcionando e sendo estabelecido com os mesmos padrões eternos. Deus não mudou. O que Deus estabeleceu, o que Deus disse, é o que está acontecendo. Não precisamos aprender a fazer a roda é redonda. E Deus nos ensinou. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E quando nós olhamos para os princípios, nós vamos ver aqui que Deus, ele nunca entregou o domínio, ele nunca entrega o domínio se as pessoas não primeiro entenderem o que é governar internamente. Você pode ver todo o processo na Bíblia. O governo só chegou, o domínio só chegou quando as pessoas entenderam o que é que se dominar a si próprio. O que é dominar a si próprio? É conhecer quem é você. É saber quem é, o que você tem, o que você pode. O grande desafio que nós vemos hoje na vida dos empresários não é falta de dinheiro. Eu já quebrei. Na verdade, eu trinquei na solda. Não foi a falta do dinheiro. O dinheiro chegou e muito. Mas foi embora porque eu não sabia quem era eu. E não é faculdade que ensina isso, não. É a essência do ser humano, é que te coloca de tal forma que você entende quem é você, para quê, por quê, onde você vai chegar. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer, nós vamos ler até o 28. E disse Deus, quem disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine. Deus disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para quê? Dominar. A palavra dominar quer dizer governar com excelência. Governar tanto no espírito, tanto no físico. Que o homem dominasse. Dominasse sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha o 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha o 28. E Deus está sempre pegando o homem e exaltando ele. E Deus os abençoou e disse-lhes, repete comigo, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, assujeitai-a, a dominai-a. Isso é governo. Essa é a função da sua criação. Deus criou o homem específico. Dominar, governar. Governar o quê? Aquilo que está na esfera das suas mãos, aquilo que chegou na sua mão. Sua casa, sua esposa, seus negócios, seu dinheiro, os seus filhos, a sua geração. Deus te entregou para você governar, dominar. Aí ele repete, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a face da terra. Aqui nós observamos que existem 3 níveis de uma visão de Deus. Quando nós olhamos o versículo 26, quando Gênesis vai dizer, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine, Deus estava falando consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito, na reunião. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa... Não existia o homem ainda.
Era uma visão do coração de Deus. Deus enxergou a sua criação e falou assim, olha, eu vou fazer ele dessas formas. E eu vou criar ele dessa forma para que ele possa ser semelhante a mim. Que ele possa governar, que ele possa dominar. Então Deus, falando consigo mesmo, ele faz um decreto divino. Era um decreto, tudo que Deus disse vai acontecer. Ele disse, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou com você, meu irmão, vai acontecer. Pode ficar na palavra. Ele não mente. Então Deus, ele deu um decreto no céu. Aqui a criação ainda não tinha sido decidido a estabelecer. O que é que nós entendemos? Que tudo começa por dentro. Você nunca estabelece algo fora sem antes começar por dentro. Então, quando Deus ele estabelece isso no céu, ele estava estabelecendo 3 coisas na vida do homem, da sua criação. Primeira coisa, Deus estava estabelecendo a identidade do homem, a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você somos a imagem e a semelhança de um Deus criativo. Ah, mas o homem caiu. Mas na plenitude do tempo, Deus enviou a Jesus e ele veio buscar tudo aquilo que Deus havia perdido. Jesus, ele nos pega e nos leva lá para o princípio novamente. Você está no princípio de Deus. Você está na gênese de Deus. A sua identidade, a sua paternidade. Quem é o seu pai? Quem pode financiar os teus sonhos? É a sua esposa? É o seu marido? Não, é o seu pai. Você tem a identidade dele, você é a semelhança, você é igual no caráter espiritual e moral. Aleluia. O seu Deus não mente, o seu Deus é certo, o seu Deus ele é firme. Você tem a imagem e a semelhança desse Deus. Você é um representante desse Deus. Quando você anda, você diz quem é. Aqui está andando um Deus na terra. Você é a semelhança, você é representante desse Deus. O Deus Filho, que foi revelado em Cristo em nós. Você é a imagem e semelhança, o seu Pai. Outra coisa, Deus falou com ele, olha, que ele domine. Qual que era a função? Dominar. Ação de gestão, de coordenação, de tomar posse daquilo que Deus havia estabelecido. Lá no princípio, Deus criou todas as coisas antes de criar o homem. Deus não criou o homem e depois estabeleceu todas as coisas. Não, Deus criou os minerais, o ouro, a terra, a prata. Adão não tinha carro, mas tinha todo o ouro da terra. Adão não tinha casa, mas tinha toda a madeira da terra. Eva não tinha maquiagem, mas tinha todo o obedélio da terra. Toda a riqueza foi estabelecida e depois o homem foi pensado, calculado para assumir essa grandeza. Aleluia. Quando eu estou viajando assim, eu vejo uma fazenda cheia de gado. Eu levanto a mão, Deus, obrigado, que essa fazenda é do meu pai. E se ele não cuidar direitinho, ele vai dar para outro, entregar para outro, confiar. Aleluia. E a outra coisa que Deus estabeleceu foi alcance sobre todas as coisas. A sua vida não é a sua realidade. O seu bolso não é a sua realidade. A sua condição hoje não é a sua verdade. Há 10 anos atrás, eu tinha 5% que eu tenho hoje. Há 10 anos atrás não era a minha realidade. O que eu tenho hoje também não é a minha realidade. Aleluia. A sua vida hoje não é a sua realidade. Não importa onde você está. O importante é que você possa entender aquilo que Deus fez em você. O alcance que Ele te deu. Aleluia. Nós estávamos falando do nosso amigo Daniel. Pouco tempo atrás ele era mendigo de rua. Hoje é milionário. Não era a realidade dele. Aleluia. Então Deus deu ao homem um governo, uma liderança com ordem para trabalhar tanto no físico
tanto no espiritual. A primeira coisa que você precisa de entender é que o homem foi criado lá no céu, no espírito. O Pai e o Filho diz, façamos. O salmista, no Salmo 139, vai dizer que antes que nós éramos informe, ele já sabia, ele já te conhecia. E a sua vida já está no livro dele. E a vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se nós andarmos nessa verdade, o que vai acontecer com a nossa vida? Aleluia! E observamos que aqui nada ainda havia sido feito. Antes de Deus criar o homem, a primeira coisa que ele fez é determinou o propósito. Toda pessoa tem um propósito. O dinheiro que chega no seu bolso tem propósito. A sua esposa tem propósito, seus filhos têm propósito, a sua empresa tem propósito. Aquilo que Deus tem confiado na sua mão tem propósito. É um governo. Quando você tem uma visão de governo, isso se estende como um rio. Você já viu como o rio faz? Ele vai descendo. Vem uma fonte, encaixa nele, ele aumenta um pouquinho. Vem outro córregozinho, encaixa nele e ele vai aumentando. Mas onde ele passa, ele vai trazendo vida. Você é esse rio. Aleluia. Você é esta fonte que vai correndo e as coisas vão sendo agregadas. Hoje, o dinheiro corre atrás de mim. Tolentino, tem um bom negócio para você. Não, mas eu não quero, mas eu vou vender para você. Aleluia. Eu sei o que acontece na vida de vocês. Eu estou me trazendo aqui como exemplo para a gente possa entender a peculiaridade de Deus na sua criação, a importância que eu e você temos. Nós não somos o patinho feio, nós não somos o bichinho de Jacó. Não! Nós não somos derrotados. Nem na morte nós somos derrotados. Aleluia! Nós somos algo genial de Deus. Você pode fazer assim comigo? Algo genial de Deus. Aleluia. Agora observamos no versículo 27. Então Deus ele criou o homem com um propósito. E o homem precisava de ter a sua identidade, a sua função e alcance. Para quê? Para ele dominar. Então Deus criou o homem para dominar tudo aquilo que ele havia criado. Em Gênesis 1, 27 vai dizer, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aí Deus estabeleceu o homem. Aí ele trouxe o homem para a terra. Ele foi lá e fez o bonequinho, pá, fez o homem. Ele foi lá na costela do homem, pá, tirou a mulher, a carne. Ele trouxe esse propósito para a terra. Eu e você somos propósito de Deus. Aleluia. A verdade, nós somos imparáveis. Nada pode nos parar. Nada. João capítulo 1, versículo 4 diz, filhinhos sois de Deus. 1 João. Maior aquele que está em vós do que aquele que está nas circunstâncias difíceis. Ele é maior. Ele é maior. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Então Deus agora traz esse projeto, é um ato profético da parte de Deus. Olha, eu vou estabelecer, eu vou executar esse decreto que eu dei lá no céu, na terra. E o homem se tornou alma vivente. Aleluia. E Deus criou o homem conforme o seu propósito. Tudo aquilo que ele disse lá, o homem recebeu aqui. E o homem foi guiado a esta verdade. O homem andava pela fé naquilo que o Criador tinha dito para ele. E o homem fazia coisas grandes. O homem governava, o homem trabalhava. O homem geria toda a criação, dava nome. Olha a capacidade que Deus colocou. Ele pegou no DNA do homem, colocou lá dentro do DNA do homem todas as capacidades que o homem precisa para vencer. Deus ele não colocou no DNA do homem capacidade de derrotado. Deus, quando ele olha de lá, ele olha para mim e olha para você e vê o quê? Filhos vencedores. Aleluia. Aleluia. Então Deus colocou na vida do homem esse propósito, estabeleceu na terra e deu ele novamente, falou novamente, a minha semelhança e a minha imagem. O que Deus estava dizendo? Assim como você recebeu o meu caráter no céu, moral, espiritual, assim será também aqui na terra. Você vai ter o meu caráter moral e espiritual. Se você viver dentro deste padrão,
você vai fazer coisas maiores. Você vai fazer coisas grandes. Aleluia. Então Deus, ele ressalta a dignidade da sua criação. Você não pode se olhar no espelho e não ver algo genial. Quando eu olho no espelho, eu vejo esse garotão bonito. Porque é algo primo de Deus. Mais de 8 bilhões de pessoas na face da Terra, você é o único. Não existe ninguém. Se você não revelar, ninguém revela. Se você não fizer, ninguém faz. É você, é o seu tempo, é agora de você poder expressar aquilo que você é, aquilo que você foi criado para ser. Aleluia. Não é que você vai ser, não, você já é. Aleluia. Você está comigo? Então Deus, ele mostra dignidade ao homem e fala para o homem, olha, o domínio não vem da sua força. O domínio vem de mim, vem da minha identidade. Se você tem a minha identidade, você tem domínio. Tem empresário correndo atrás para vencer, para conquistar. O domínio já está dentro, faz parte. Você já anda dominando, você já anda conquistando. Você precisa de mudar, né, o foco, a sua visão daquilo que você está enxergando na sua frente. Você foi criado para dominar. Você não governa porque faz, você governa porque você é. Está comigo? É porque você é. É porque você já está dentro. Aleluia. Jesus, ele disse assim, olha, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te entregar tudo isso que eu liberei na vida de vocês lá no princípio. A palavra jugo é ensino. Jesus está falando, olha, recebe o meu ensino, recebe a minha instrução, que você vai viver tudo aquilo que Deus lá no princípio criou para você e depositou na sua mão. Aí você vai tirar o fardo. Você não precisa correr para governar. O governo já está. Aleluia. A gente fica até mais preguiçoso um pouquinho, depois a gente conhece essas verdades. Mas agora no versículo 28, para a gente fechar isso aqui, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, dominai. Aqui é muito interessante. Deus agora, ele comissiona o homem. Deus abençoa o homem e diz para o homem, agora vai. Pega todas essas instruções que eu te dei, que eu te entreguei, que está dentro de você, e vai. Você já é abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos, com tudo aquilo que foi criado lá no princípio, está nas regiões celestiais e está em Cristo. E você, então, vai viver agora a comissão, o envio com a bênção de Deus. O que é a bênção? É a ativação do poder de Deus fluindo dentro de nós. Deus fala assim, ó. Você já viu quando uma criança está começando a andar? Você dá um tapa nas costas dela, ela sai. É exatamente isso. Deus disse, ó, pode ir, que você já está apto a prosperar. Aleluia. Aleluia. Está comigo, meu irmão? Glória a Deus. Eu consigo Deus começando a trabalhar no coração de alguém aqui, abrindo os olhos espirituais, tirando peso, tirando a carga, tirando o fardo. Aleluia. É tempo de você correr a carreira a qual Deus estabeleceu. Glória a Deus. Não é tempo mais de você ficar correndo a corrida dos ratos. A gente ouve um ditado aí fora que fala que eu tenho que matar um leão todo dia. Você não tem que matar um leão todo dia. Você tem que sentar na mesa. Sentar à mesa. Já está servido. Já está disponível. Aleluia. Então Deus, ele libera o homem agora para que ele possa cumprir o propósito. Agora não é mais uma decisão divina. Agora é uma decisão do homem natural. Porque Deus cria ele lá no espírito e coloca ele no natural. E o homem agora ele trabalha com o natural e com o espiritual. Ele vai discernir todas essas coisas. Agora é decisão do homem.
A nossa vida somos nós que decidimos. Deus já fez a parte dele. Quando Jesus veio, ele te reconectou novamente a essa fonte. Tem muita gente esperando Deus decidir por ele. Deus não vai decidir. Ele já te fez decidido. O seu DNA já tem tudo que você precisa de fazer. Todo o ânimo, toda a força, toda a autoridade, todo o poder, todo o sentimento de derrota não pode prevalecer na sua vida. Então Deus abençoou, Deus capacitou, Deus falou, Deus deu instrução e Deus enviou. Deus te enviou. Você é enviado de Deus. Quando você chega no seu negócio, você é enviado de Deus. Quando você chega na sua casa, você é enviado de Deus. Quando você abre a gaveta e olha aquele sonho, olha os projetos parados, você é enviado de Deus. Você precisa de decidir. Qual vai ser a tomada de decisão? Aleluia. Então Deus, ele criou todas as coisas, deu as estratégias e empurrou o homem para o mercado. Se vira agora. É tempo de você avançar. É tempo de você crescer. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do mercado. Não tenha medo de investir. Não tenha que estar preocupado com o governo. Tá certo, nós temos o espírito de sabedoria. Mas é tempo de nós avançarmos. Nós temos duas posições. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Tem gente que diz assim, olha, eu estou estável. Está diminuindo. Ou cresce, ou diminui. Eu vou crescer até o último dia da minha vida. Eu tenho o Espírito de Deus. Deus me chamou para empreender. Deus me chamou para ganhar dinheiro. Deus me chamou para gerar renda. Deus me chamou para gerar famílias. E você empreendedor, se você não tiver esta visão, se a sua visão é medíocre, você não vai crescer neste Brasil. Você precisa de expandir a sua visão. Provérbios vai dizer que assim como você se vê, você vai ser. A rede social, só partidos, você vai ser igual aquele partido. Mas quando você abre a sua mente e vê que Deus, ele tem coisas maiores para confiar nas nossas mãos, se torna um potencial, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Então esse conjunto de habilidades que Deus deu ao homem chama propósito. E isso for estabelecido na nossa vida. Aleluia. Ah, mas eu consegue, sim. Você tem capacidade. Ah, mas esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu caminho. Eu lembro que em 2015 eu encontrei 2 empresários falidos, quebrados, um querendo suicidar, o outro trabalhava numa agência de carro, ganhava muito pouquinho, humilhado. Eu encontrei com esses 2 rapazes e vi neles um potencial humano, mas eu não consegui ter a dimensão do espírito. E realmente eu investi ali um dinheiro, seria hoje uns 300 mil reais, e nós começamos um negócio lá na cidade de Conselheiro Lafayette. E montamos um negócio bacana, e os caras conhecem o negócio, e cresceu. Depois que nós crescemos, eles me tiraram do negócio. Perderam a visão. Perderam a bênção. Porque a bênção estava ligada a mim. O dinheiro vem e vai. Mas a bênção de Deus, ela permanece. Quando eu encontrei com esses rapazes, eu virei as costas e deixei isso para lá, falei, ó, Deus, olha, o Senhor que é meu sustento, o Senhor que financia meus sonhos. Eu tinha 5% que eu tenho hoje. 15 anos depois, eu tenho 15 vezes mais. Então a gente precisa de entender que Deus, ele quer fazer na nossa vida. Que tudo que nós precisamos está dentro do nosso DNA. E tudo isso nos capacita a andar de forma que, para trás, não importa. O importa é que está para frente. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, esquecendo-lhe das coisas que para trás, coro, choro, calúnia, roubo. Não, isso aí. Eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, eu tinha comprado
um caminhão de telha lá de Santa Catarina. Só tinha telha em Santa Catarina, umas telhas grandes. E eu, então, cobri. Eu terminei de cobrir a casa, faltou 1000 telhas. Eu falei, meu Deus, é a conta certinha. E na época eu ia chamar a polícia, fazer uma ocorrência e tal, porque ficava lá no condomínio. E aí eu fui para a convenção da Adonep. Cheguei lá, o pastor Jorge Linhares estava pregando. Ele estava pregando lá quando estava cavando os poços, era Isaac. Quando Isaac estava cavando os poços, ia lá os amalequitas, né? E entulhava os poços. Ele caminhava para frente e abria outro poço. Entulhava, abria. E aí ele pregou sobre isso. E falou, irmãos, tem coisas que você não pode olhar para trás mais. Larga. Vai te dar cansaço. É perda. Vai para frente, Deus vai fazer coisas maiores. Eu cheguei, comprei na minha telha e pronto. Esquecendo do que aconteceu em 2025, irmão. 2026, eu consigo enxergar pelos olhos do Espírito. Eu estou dando uma reformulação nos meus negócios. Eu já fui estabelecer agora um projeto para construir um prédio agora no ano de 2026. Tudo contra, mas eu vou avançar. Eu vou romper. Nada vai me parar. Deus financia os meus sonhos. Sabedoria tem que estar plena na nossa vida. Mas o ânimo do Espírito tem nos guiar, tem nos fortalecer. Aleluia. Então veja bem, para viver essa verdade hoje, o padrão é o mesmo. Não tem nada diferente, irmãos. É princípio. É aquilo que Deus disse, aquilo que Deus já fez em nós, aquilo que já está dentro de nós. É só nós cumprirmos. Deus revela, o homem se posiciona e Deus entrega o domínio. Simples. É coisa simples. Agora vamos ver na vida de um homem chamado José. Olha para você ver o princípio. Não é diferente. José ele teve um sonho. Está lá em Gênesis capítulo 37. E ele via os feixes se dobrando a ele. Depois Deus deu outro sonho. Ele contou para os irmãos dele. Os irmãos não agradou muito. Pouco tempo depois Deus deu ele sonho. Ele viu 11 estrelas se prostrando diante dele. O sol e a lua também. E ele conta para a família. E a família então, e o pai, olha, nós vamos dobrar você. Nós vamos te servir. E a Bíblia vai dizer que o pai de José guardava tudo no coração. Mas olha para você ver, olha a Gênesis. Primeiro Deus revelou a vontade dele. Os sonhos que estão no seu coração são revelações de Deus. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi um avião passando no céu, eu olhava, eu vou pilotar um negócio desse. 7 anos de idade. Passou-se o tempo, esqueceu do piloto. Com 54 anos de idade, eu me ingresso numa escola de aviação e passo em cima da minha casa pilotando um avião. Meu Deus! Aleluia! Os nossos sonhos são realidades. O homem que não sonha, está morto. Você precisa de sonhar, você precisa de gerar expectativa na sua vida. Você tem que olhar para a sua geração e ser próspero. Os meus filhos são prósperos. A minha geração é próspera. Deus vai fazer na minha vida de tal forma que eles vão viver a abundância da minha vida. Porque essa é uma visão de Deus. Deus é um Deus geracional. Eles podem fazer outras coisas, não tem problema. Mas eles vão viver isso que está na minha vida. Os sonhos, meu irmão. Ah, mas não deu certo. Faz de novo. Ah, ele me passou para trás. Faz de novo. Arranja pessoas confiáveis. Olha para você ver aqui. Então José, ele tem esse sonho. A Gênesis operando no coração de José. Deus está, a primeira coisa, antes de entregar domínio, ele coloca projetos internos. A pessoa precisa se estruturar por dentro. Deus não coloca coisas grandes na mão de pessoas menores, pessoas inseguras. Deus, ele entrega coisas grandes na mão de pessoas que querem fazer coisas grandes. Amém. Quem sonha pequeno recebe coisas pequenas. Quem sonha coisas grandes recebe coisas maiores. Eu sempre, quando eu passo de frente a um prédio de 20 andares, vou construir um desse aqui. Eu já construí de 4, vou construir um de 6 agora. Eu vou construir um de 20. E assim será. Os teus olhos vão enxergar e vão tocar naquilo que você enxerga.
Aleluia. Não sei porque eu estou falando isso aqui hoje não, mas... Aleluia. Então, José, ele conta, né? E os irmãos não entendem, o pai não entende. Meu irmão, sonho ninguém entende. A minha casa, só eu que sou empreendedor lá. O resto tudo é CLT. Ninguém me entende. Eu sou o patinho difícil, diferente. Eu gosto de dívida, eu gosto de investir, eu gosto de andar de carro importado, eu gosto de viajar para o exterior, eu gosto de ter apartamento de frente ao mar. Eu gosto. Empreendedor tem essa visão. É coisas grandes. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele vai sempre mostrar o domínio antes de entregar. Se você não entender essa parte do domínio, quem é você, para que você foi levantado, por que chegou na sua mão, vai passar. É aquela história, o cavalo arriado que passa, não tá, vai embora. Então precisamos discernir, está no espírito, está no nosso coração. Então aqueles feixes inclinando, astro se curvando, isso era uma visão de governo. Deus estava mostrando José, você vai ser governo. Depois José, ele é o quê? Se torna escravo. Mesmo nas pelengas, Deus os prosperava. Mesmo nas dificuldades, quem tem a visão de domínio, tem a capacidade de enxergar aquilo que Deus quer colocar nas mãos. E a Bíblia vai dizer que o seu Senhor via tudo que ele fazia e que Deus era com ele. Mas observa, a Bíblia vai dizer que José o servia. José entendia da terra. Ele entendia das coisas da terra. Ele era escravo, mas ele sabia o que ele tinha que fazer como escravo para que pudesse receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito dessa parte quando, no versículo 4 de Gênesis, deixa eu abrir aqui, Gênesis 37, ela vai dizer assim, aliás, 39, vai dizer assim, José achou graça aos teus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. Pessoa confiável. Nós temos que ser confiáveis. As pessoas perdem porque não são confiáveis. Vivemos um tempo onde as pessoas não são confiáveis. Quem não é confiável não recebe de Deus. Pessoas confiáveis recebem graça, recebem promessas. Na verdade, cumpre as promessas. José era confiável. Ele era confiável. E tudo estava nas tuas mãos, todo o governo. E a Bíblia vai dizer que ele era escravo e Deus o prosperava. Não é o ambiente que nós estamos, é quem nós estamos, é onde nós estamos, é com quem nós andamos. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que há 15 anos atrás, eu tinha uma rede de lojas, 7 lojas de acessórios. Trabalhava muito. Meus filhos todos foram criados no chão de oficina, cuidando de carro e tal. E eu observei que os meus filhos estavam crescendo. E eles não iam aguentar aquela situação. Olha para você ver, quando o homem ele tem uma visão do reino de Deus, como que Deus ele antevém as coisas, como na vida de José, Deus anteve na minha vida, abriu os meus olhos espirituais e eu consegui enxergar o futuro. Eu falei, vou ter que mudar de profissão, vou ter que mudar de ramo. Esse ramo aqui, eu vou perder os meus filhos. Foi onde eu entrei no ramo automotivo. Fechei tudo aquilo que me manteve até aquele dia. Imagine você, 18, 20 anos, trabalhando ali, começando a prosperar, e de repente você pega tudo aquilo e fecha, e entra em outro ramo. Uma palavra da parte de Deus muda a sua vida. Uma direção da parte de Deus muda a sua vida. Por isso é que você precisa de entender o propósito que Deus tem na sua vida. Quando você entende aquilo que Deus é na sua vida, que Ele quer fazer, que Ele vai fazer, você pode tomar qualquer decisão que é segura.
E isso nos trouxe até os dias de hoje. Eu posso viajar, meus filhos podem viajar o dia que eles quiserem. Nós temos hoje refrigério. Nós temos tranquilidade. Eu não perdi meus filhos, está tudo lá debaixo da minha saia. Aleluia. Então veja bem, prosperidade não é o lugar. É um posicionamento que a gente toma. É você revelar a grandeza que Deus aplicou na sua vida. Prosperidade não é quantidade de dinheiro. É um estilo de vida. É uma mentalidade. É um posicionamento que pode estar sem dinheiro, mas eu tenho uma satisfação de saber que existe um Deus que supre todas as coisas. É de você olhar para o futuro, Ele já fez. É andar pela fé. Eu não tenho, mas eu já vivo como tenho. Fechou, mas eu já ando porque eu sei que vai abrir. Isso é prosperidade. Olha o que vai acontecer com José. O Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. José sabia o que era identidade, José sabia o que era obediência, José sabia o que era constância e, acima de tudo, ele sabia que era um propósito. Qual era o propósito? Salvar o povo. Abastecer nações. Coisas maiores, meu irmão. Coisas maiores. Segundo estudiosos, José fez coisas que a ciência hoje não consegue fazer. De tão grandeza. Coisas maiores. Nunca se vê onde você está. Se vê onde você pode chegar. Não é a nossa realidade hoje. Olha o que vai falar no versículo 40, no capítulo 41, versículo 38. Visto que Deus fez o saber tudo isso, não haverá outro tão sábio, tu estarás sobre toda a minha casa. Agora veja bem, eu quero destacar 3 coisas na vida de José. José não governou emoções. O maior desafio na vida das pessoas são emoções. As pessoas vivem nos sentidos. O homem, quando ele entrou no sentido, ele caiu. Os sentidos roubam tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não andamos pelo sentido, nós andamos pelas verdades elementares daquilo que nós somos. Pode até errar, mas é um GPS. Ele pega na sua mão e refaz a rota. É uma verdade. Outra coisa, ele também não andou pelos seus desejos. Tem coisas que são processos, vão chegar na sua vida. A gente vê empresário, abrir um negócio, já compra um carro zero. Já compra uma casa. Existem processos. Eu tenho 42 anos que eu sou empresário. Eu já vivi todas as perrengues deste Brasil. Trabalhei no Iraque. Fiquei 2 anos trabalhando no Iraque. Já vi tantas coisas. O dia que eu encontrei com a palavra da fé, com essas verdades, eu falei, preciso mudar minha rota. Eu preciso sobreviver e viver aquilo que ela diz que eu sou. A abundância de Deus, o refrigério de Deus. Aleluia. Outra coisa, eu não gosto muito dessa palavra de processos, não, entendeu? Processo é negócio de justiça. Mas existe na nossa vida etapas. Nós temos que viver etapas da nossa vida. Tem coisas que tem que aguardar. Eu tenho uma filha que ela é muito acelerada. Pai, tem que fazer isso. Calma, filho, nós vamos fazer. Mas existe tempo para todas as coisas. José, ele não trabalhava, ele não pulava os processos. Ele aguardava os processos sendo trabalhados e aguardava o tempo. Aleluia. Então, de escravo ao Senhor. Quem tem sonho de ser um grande empresário aqui? É coisas grandes. É coisas maiores. Pastor, qual que é o horário? É coisas maiores. Aleluia. Eu quero pegar mais uma pessoa aqui para que você possa fixar isso no seu coração, né? Então, o céu, querido, ele não tem problema de revelar os sonhos para a gente. Está tudo liberado. Você pode sonhar. Você pode enxergar as coisas, você pode querer as coisas. A gente vê crente que tem vergonha de andar num carrão, chegar na igreja com um carrão. Meu Deus!
Eu passei alguns anos na porta da Euroville e olhava uma BMW, vou comprar uma BMW de 0 km. Passei. Naquela época não era a minha realidade. Ano passado eu fui lá e comprei uma 0 km 2025. Se tornou a minha realidade. Mas eu passava e falava, nós vamos comprar um carro desse ainda. Você precisa disso. Você precisa de contar os seus sonhos para o seu pai. Ele pode financiar, ele conta para quem ele quiser. Ele abre portas, ele faz conexões, ele traz pessoas, ele gera relacionamentos. Ele te dá sabedoria. Agora, os desejos do nosso coração têm que ser externados. Seu pai só pode conhecer o que você quer se você dizer para ele. Clama a mim e eu. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Lembra da criação? O ouro, a prata, o berílio, as riquezas insondáveis estão aí. Para quem é isso? Os filhos. Para a humanidade. Quem desperta essas verdades, toma posse. Se você não toma posse, outras pessoas tomaram. Você está me entendendo essa noite? Aleluia. Olha, vamos pegar aqui a vida de Jacó não, a vida de... Deixa eu ver aqui como que eu vou pegar aqui, uma vida de... Josué. Pegar a vida de Josué. Josué é um exemplo claro. Deus havia falado com Josué lá em Deuteronômio 31. Moisés falou com ele, olha, você vai pegar esse povo e vai enfiar lá na terra que Deus nos deu. Você vai entrar com esse povo. Quando nós chegamos lá em Josué, seu chefe morre, Moisés morre, o homem cai numa depressão, o homem cai numa angústia, aí Deus vira para ele. Meu irmão, esforça-te, tem de bom ânimo, lembra quem sou eu, lembra o que eu fiz na vida dos teus pais, lembra o que eu estabeleci lá em Gênesis sobre a sua vida. Você tem toda a capacidade para poder pegar esse povo e colocar. Sabe o que você tem que fazer? Confiar em mim, meditar na minha palavra dia e noite. Sabe o que é meditar? Ler. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Estudar a palavra, ler a palavra, declarar a palavra. Faz isso. Sabe o que vai acontecer, Josué? Você vai prosperar os seus caminhos. Nem Deus ia prosperar o caminho dele. Porque quando você recebe a revelação da verdade, a verdade te liberta. Aleluia. Aleluia. Mas é os trabalhos elementares com a verdade que traz a prosperidade para a nossa vida. Não adianta você só saber da verdade. Você precisa de exercitar a verdade. Quando você exercita a verdade, ela começa a gerar frutos. Conhecereis os que são meus, quer dizer, para estar com ele, tem que estar com a verdade, quando tem fruto. Então, quando você pega essa verdade e começa a exercitar na sua vida, os frutos vão começar a chegar. O dinheiro vai chegar, os negócios vão chegar. Eu lembro que eu passando uma perrengue logo depois que eu quebrei, eu conhecia Jesus e eu começava a orar, eu tinha um monte de duplicata, eu pegava aquelas duplicatas e punha no meu pai, eu nem sabia orar direito, pai, eu não consigo pagar não, mas o Senhor vai dar um jeito de pagar para mim. E eu vivi N milagres. Dinheiro chegou. Cada milagre que eu vivi. Eu lembro que eu tinha que pagar um cartório naquela época de R$ 1.450. Eu tinha uma loja de som, 2 lojas de som na Tiradentes. Eu precisava de vender. Aí chegou um cara lá do nada com a BMW. Falou, Tolentino, faz um orçamento para mim. R$ 1.850. Ó, vou te pagar você R$ 1.450 à vista e você me dá um desconto aí. Eu falei, esse negócio funciona. Peguei aquele dinheirinho, fui lá no cartório, paguei. Aí eu comecei a ver que você confiar em Deus funciona. Que a palavra funciona. E daí então foi uma vida em Deus. Então Deus disse para Josué, Josué, confia na minha palavra, medita nela, se levanta. Eu vou fazer você prosperar. Foi Deus que disse. E se você for ver a trajetória de Josué, ele conquistou maiores coisas que seu mestre Moisés. Em pouco tempo ele conquistou coisas maiores.
Para a gente fechar, para a gente ir embora, eu quero falar um pouquinho só sobre a parábola dos talentos. O Senhor, está lá no livro de Mateus capítulo 5. Esse Senhor que a Bíblia diz aqui, Jesus estava falando um momento escatológico, ele vinha falando sobre o reino de Deus há umas parábolas atrás. E quando ele chega aqui na parábola dos talentos, ele vai falar que o Senhor que é Deus, é o governo, é tudo que ele tem. Os talentos não é dons pessoais, não. Os talentos é uma grandeza de Deus, é muito dinheiro, é uma riqueza de Deus, é o reino de Deus. Então, o Senhor falou, chegou, escolheu 3 homens, 3 empresários, e entregou para um 5 talentos, entregou para outro 2 talentos, entregou para outro 1 talento. E foi embora. E aqueles homens, então, eles ficaram responsáveis com aquele talento. E quando aquele senhor volta, aqueles homens, ele vai trazer um relatório. E um vai dizer, olha, eu multipliquei. O outro vai dizer, eu também multipliquei. O outro vai dizer, eu enterrei, eu guardei. Você só guarda coisas que não têm valor. Coisas que têm valor, você investe. Meu Deus! Coisas que têm valor, você aplica. E aquele homem, então, ele diz que não fez nada. Agora, o interessante, nenhum servo foi punido porque um recebeu mais, outro recebeu menos. Não, nenhum foi punido. Jesus, então, o Senhor, então, ele vai punir por não fazer nada. Não porque eles receberam, porque eles não fizeram nada. O que o Senhor diz? Olha, até que eu volte, você vai confiar o meu reino nas tuas mãos. E no meu reino tem tudo que você precisa. Você precisa de desenvolver o meu reino na face da terra. Porque quando eu voltar, eu vou pedir conta. Querido, dinheiro é espiritual. Você avançar é espiritual. Você crescer é espiritual. Tem a ver com Deus. Davi, ele só venceu Golias porque ele tinha uma coisa no seu interior: coragem. Coragem é uma força espiritual. É algo que passa pelo Espírito. E o Senhor diz para esse homem: você não tem coragem. Resumindo, calça frouxa. Então ele foi punido. E lá no versículo 21 ele vai dizer: pois foste pouco, foste fiel no pouco, e foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você não foi fiel no pouco, até o que você tem vai ser tomado. Você já viu pessoas que ficam 10 anos na igreja e não muda de vida? Não muda de vida. Se você não conseguir converter as suas orações, o seu jejum, o serviço a Deus em algo tangível, não tem fruto. Não tem fruto. Você precisa de transformar, trazer do reino espiritual. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que creem. Você, quando pega o seu negócio, você já tem que ver ele pronto. Por que meu negócio vai quebrar? Não vai quebrar. Por que eu não vou abrir aquela porta? Vai abrir aquela porta, sim. Por que eu não vou conseguir comprar aquela casa? Eu vou lá naquele condomínio, vou entrar naquela casa, sentir o cheiro daquela casa e vou dizer, eu vou comprar essa casa. Meu Deus. Eu vou lá na concessionária, sentar naquele carro e vou sentir aquele cheiro de carro novo. Eu vou comprar aquele carro. Eu só estou dando exemplo desses 2 materiais, mas são tantas coisas. Porque a determinação do Espírito, ela se externa. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas são convicção de fatos. Fatos é algo que aconteceu e que você vive. E vive como já tivesse. Eu não tenho, mas eu já vivo como eu tenho. Eu vou comprar aquele carro lá. Você não tem dinheiro, mas eu vou comprar. Deus vai
favorecer. Aleluia. No reino de Deus, talento enterrado é pecado. É rebeldia. É contra a palavra de Deus. Deus te chamou para crescer. Você não tem tempo para ficar parado. Tanto na sua vida secular, tanto no reino de Deus. Não tem como você desconectar vida secular e reino de Deus. Sua empresa, seu negócio é a sua vida. A igreja é o seu negócio, é a sua vida. Conectado. É o Éden, está estabelecido na sua vida. É onde você vai desenvolver em Deus, multiplicar aquilo que Deus já fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. Está comigo? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Fique de pé. Cadê aquele homem lindo do louvor aqui, hein? Foi embora? Aleluia. Mas não maltratado, né? Irmãos, eu quero orar com você. Eu sempre gosto de compartilhar essas coisas simples, porque tempo de instrução não é tempo perdido. Você precisa de receber algo e aplicar na sua vida de tal forma que amanhã você comece a ver frutos na sua vida. A palavra ela não pode ser liberada sobre a sua vida e perdida, não. Você precisa de guardar ela. E como que você guarda? Exercitando ela na sua vida. É fazendo experiências. Olha, falou que vai acontecer, eu preciso de um dinheiro emprestado num banco, vai lá. Olha, eu preciso de fechar aquele negócio, vai lá. Eu preciso daquela pessoa, me abençoa, vai lá. Deus muda estruturas quando nós nos posicionamos. Eu tenho vivido isso. Se eu fosse contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, olha, em 2022 eu tive um câncer de sangue, um mieloma múltiplo. Em 2023 eu fiz um transplante de medula, condenado. Mas nem um dia chorei, nem um dia eu me angustiei. Eu sabia onde eu estava firmado. A palavra era como um rio. Meu Deus! A vida de Deus Aleluia! fluía. Fiz um transplante, fiquei carequinha, e eles questionam por que eu tenho um cabelo bonito desse. Tudo é bondade de Deus. Coloquei catéter 3 vezes, cheguei a fazer hemodiálise. Tomei mais de 200 picadinhas no braço. Não tem nenhuma mancha no meu corpo. Não tomo nenhum remédio. Mas eu pude ganhar a minha médica para Jesus no jantar da Donete. Aleluia! Glória a Deus! São propósitos eternos, meu irmão. Deus! Não é tempo de você parar, baixar a guarda. É tempo de você avançar. É tempo de juntar as forças e começar a declarar 2026 é o ano onde eu vou viver o extraordinário de Deus. Aleluia! Vou viver o extraordinário de Deus. Aleluia! Vou viver o extraordinário. Glória! Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero que você pegue toda a sua força, toda a sua alegria, toda a sua energia em Deus. E você vai, não sei o que você precisa, mas você vai se lançar em Deus essa noite. O céu já desceu. O Espírito Santo ele já está conduzindo tudo aquilo que precisa ser feito. Deus já te falou, o Espírito Santo já te instruiu. Agora é tempo de você abrir o coração e dizer para Deus, Deus, olha, eu estou pronto para receber. Nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós falamos das verdades elementares do Teu Evangelho. Que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela cumpre na vida daquele que crê. E eu vejo aqui, ó Deus, homens e mulheres com as mãos levantadas, rendidas, dizendo ao Senhor, estou pronto. Estou pronto. Espírito Santo, começa agora a abrir os olhos do entendimento.
Começa agora a abrir os olhos espirituais. Deus começa a dar visão agora naquilo a qual eles precisam enxergar, as tomadas de decisões. Pai, as posições a qual eles precisam ocupar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando nessa noite da planta do pé ao alto da cabeça. Eu quero dizer no nome de Jesus que nada, Pai, nada, nenhum espírito, nenhum ambiente, nenhuma circunstância vai paralisar a vida dos meus irmãos. Maior é aquele que está na vida deles. O Senhor os chamou para crescer, para avançar, para conquistar, para escrever uma história, Pai. E por isso, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos santas agora e ministro sobre a vida deles. Pai, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo onde eles vão ter ideias da parte do Senhor, um tempo onde eles vão ter negócios extraordinários, um tempo onde pessoas serão levantadas para favorecer, um tempo onde recursos da parte do Senhor vão chegar, Pai, vão chegar, estarão disponíveis de forma, oh Deus, de forma, oh Pai, da parte do Senhor que vem chegar com mansidão, com tranquilidade, onde eles poderão colocar as mãos, onde eles poderão enxergar que o Senhor é com eles. E por isso, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa liberar agora sobre os corpos físicos dele saúde divina. Pai, que todo cansaço, fadiga, angústia, Pai, seja renovado nessa noite, no poder que é no nome de Jesus. E que eles saiam daqui nessa noite, Pai, convictos que 2026 nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu oro por esta igreja, Pai, que o Senhor dê prédio para esta igreja. Que o Senhor envia homens, mulheres, pessoas, Pai, onde o Senhor vai trazer com abundância, mantenedores com abundância. Que o teu reino, ó Deus, seja estabelecido aqui na vida daqueles que hão de chegar. Pai, em nome de Jesus. Ei, calabacaramakatorocochô. Ei, rabacaramachorocotochô. Em nome de Jesus. Aleluia. O gramamachorocotochô. Começa a beber esta unção, irmão. Essa unção é de prosperidade sobre a sua vida. É uma unção específica de você poder prosperar. É uma unção específica para você avançar naquilo que você quer fazer. Receba em nome de Jesus. Circunstâncias sendo quebradas. Circunstâncias sendo quebradas. O que é impossível, meu irmão, se torna possível. Se torna possível. Glória, 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 glória. Em 2016 eu tive na praia, quebrado. 2016. A minha esposa falou comigo assim, Altair, nós podíamos comprar um apartamento de frente ao mar. E eu falei com ela, vamos lá ver quanto que custa. Naquela época custava 350 mil reais. Eu falei, não. Eu juntei pratinha na meia para poder pagar a hospedagem lá com meus filhos, mas eu virei para ela uma palavra profética. Nós vamos comprar um ainda. Aleluia. 2018 nós estivemos lá, visitamos uma estande e eu virei para aquele homem sem R$1 no bolso. Falei com ele assim, moço, quanto é que custa um apartamento aqui de frente ao mar? Ele olhou para mim e falou, 1.350.000. Eu falei, não tem um mais baratinho, não? Ah, 1.150.000. Eu falei, mais baratinho, 950 mil, mais baratinho. Não, tem um lá de trás que custa 450. Não, eu quero aqui na frente, quanto que custa? Tem um aqui que custa 830 mil reais. Se você me comprar hoje, ele custa 880, mas se você me comprar hoje, eu tiro 50 mil. 2016, 830 mil reais. Eu falei com ele, vou te fazer uma proposta, aceitar eu compro o apartamento. Imagina, quebrado. Só com fé. E aí eu sentei na mesa do cara, de ocrão, né? Tipo aquele doutor.
e fiz para ele uma proposta, tinha que dar 10% de entrada e financiava o resto em 60 meses com juros. Aí eu falei com ele assim, eu posso fazer a entrada pagar em 10 parcelas e pagar 60 meses sem juros. Aí o cara, não faz isso não faz. Eu falei, faz, sou mineiro, estou indo para Belo Horizonte agora, daqui, você me deixa com o seu patrão aí, e ele me fala. Ele ficou com aquela proposta, 15 dias depois ele me ligou. Aqui, eles aceitaram, eu não sei o que aconteceu não. Aleluia. Se você tem promessa, vai acontecer. Meu Deus! Vai acontecer. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Não posso contar mais não, senão é coisa demais para contar para vocês. Irmãos, amo vocês. Foi muito bom estar com vocês. Se você quiser me seguir no Instagram, é Altair Tolentino.